glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Amém? Versículo 1 da palavra do Senhor vai dizer o seguinte: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. É o Espírito, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Pai, esta é a tua palavra. Ministra ao nosso coração nesta noite, selando este lugar, ó Deus, para que eu venha ser um canal desobstruído e o teu Espírito tenha liberdade para ministrar-nos. Amém? Irmãos, algo tão simples, tão complexo, que eu e você precisamos entender. Está sendo dito, de acordo com o texto de 1 João, que, a partir do versículo 1, todo aquele que crer que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Isto é algo tão complexo, tão difícil, e que muitas e muitas das vezes nós estamos numa igreja e não alcançamos esta vida, essa caminhada. Se tem algo que eu estou desde cedo e está vindo sobre a minha mente é culpa, 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 culpa. Porque algo que nos afasta da presença de Deus é exatamente o sentimento de culpa. A culpa, ela nos leva a acreditarmos que nós não somos merecedores do que Cristo fez. Entendemos até que Cristo é o Filho de Deus, mas não temos o sentimento ou o entendimento que podemos amar e sermos amados por Deus. Algo que eu vejo na Bíblia e que realmente tem sido uma mentira imputada pelo diabo sobre o coração humano é que nós não podemos sermos perdoados. Eu estava estudando um pouco e vendo, por exemplo, o que acontece com mulheres quando crianças que são abusadas sexualmente. O seu estuprador ou abusador, ele traz sobre ela um sentimento de culpa. Eu já ouvi casos que o homem fala com a menina que ele só tocou nela porque ela o seduziu. Como que uma criança seduz um adulto? E isso traz para ela um peso, um fardo de culpa, que ela não consegue compartilhar a sua dor com sua casa. E ela vai carregar aquilo de uma maneira tão pesada que ela vai destruir toda a sua história. Ela vai ter medo das pessoas, ela vai se sentir suja, ela vai se sentir incapaz de se limpar.
pelo sentimento da culpa. Há casos que nós verdadeiramente falhamos, mas carregamos sobre nós uma culpa de um ato e nós estamos então presos naquele momento do ato e não conseguimos romper, não conseguimos crescer, não conseguimos viver, porque ficamos amarrados à culpa. E aqui diz que este que crê em Cristo, crê no que Deus fez, ele está dizendo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer as cadeias, os grilhões, vencer a culpa. E é interessante que existe a culpa do que eu não fiz, o sentimento que eu carrego, que não é meu, que é o caso de uma menina, de uma mulher que foi abusada. Ela não provocou aquela situação. Ela deparou-se com um problema e ela não tinha condições de fugir daquele problema. Mas foi trazido ao seu coração que ela era culpada. Ela assume a culpa. Como muitas pessoas estão nos cárceres, nas cadeias, carregando uma culpa que não são deles. Não é verdade? Mas existe também aqueles que estão nos cárceres por uma culpa que são suas. Alguém que matou alguém, alguém que roubou, alguém que estuprou, alguém que cometeu um delito e está pagando por ele. Mas ele carrega muitas das vezes um sentimento de incapacidade de mudança. Já é dito que o nosso sistema carcerário não consegue restaurar ninguém. Muito pelo contrário, que a pessoa ela se profissionaliza na criminalidade quando ela vai para os cárceres. Porque ela vai ter contato com pessoas que estão num nível muito pior do que o dela e vão se igualar. E aí? Como nós iremos ver de uma forma diferente aquilo que nós estamos recebendo por gerações? Como que a nossa vida vai alcançar um nível diferente se a nossa realidade condiz com que a culpa nos apresenta? É ou não é? É por isso, irmãos, que muitas pessoas vêm para a igreja, conhecem o Deus Criador, mas não conseguem chegar ao Abba Pai, porque a culpa nos impede de receber o amor de Deus. Porque a culpa é que nos marca e nos suja, que nos conduz a um sentimento de fracasso, de impossibilidade, de mudança. É muito bonito ler o texto, mas nem sempre é fácil alcançar o nível do texto. Como fazer? Como fazer? Eu vejo e acho tão interessante quando os escritores depositaram sobre a Bíblia essa percepção e dizem o seguinte: todos pecamos. O que significa que todos pecamos, todos nós temos culpa. Eu só vou conseguir dar um passo de fé quando eu começo a entender
que eu não sou tão pior do que o outro, que eu não estou sozinho neste problema. E mais, ele diz que todos pecamos e todos carecemos ou necessitamos da misericórdia. Quando nós começamos a compreender o que Deus está dizendo a respeito do sacrifício da cruz, sacrifício que aqui está colocado, que é pela água e pelo sangue. E creio que ele quis dizer exatamente que a água seria o batismo, porque Jesus começa o seu ministério submetendo as leis, que era o batismo. Quando é que você é inserido, imergido na igreja? Não é quando você aceita Jesus. Aceitar Jesus é o princípio. Mas o inserir, o imergir na igreja é o batismo. Não é assim? Quando você ganha um nome de membro, você ganha uma carteira, e aí você passa a assumir responsabilidades para com aquela congregação e denominação, claro. Então, diz que Jesus testifica, porque ele submeteu primeiramente pelas águas, ele submeteu, e ele diz a João Batista, assim deve ser. A obediência, submissão ao propósito. Mas diz que também pelo sangue, porque a palavra diz que o sangue do inocente foi derramado para levar sobre si as nossas iniquidades, gerando a nova aliança. Quando eu começo a desenvolver esse entendimento, eu começo a entender que não é o que eu fiz ou deixei de fazer que me leva a Deus, mas sim quando eu entendo e aceito a minha culpa, entregando-a para Cristo. Pois ele mesmo diz que é para que nós troquemos os nossos fardos, entregando para ele e levando conosco o dele, porque o dele é mais suave. Assumindo então essa compreensão de que o amor de Deus é que nos liberta. As pessoas estão cativas na sua culpa. E o problema da culpa, quando nós não tratamos, é que a culpa nos coloca em uma cadeia aonde nós nos desvalorizamos e nos colocamos numa condição de não merecedores do amor de Deus. Quando nós olhamos religiões que usavam de disciplina pessoal para alcançar o perdão da culpa, se machucavam a si mesmo e nunca chegavam a um nível de aceitação. É como o perfeccionista. Quando você olha para um perfeccionista, você fica assim, porque ele faz algo tão lindo, tão perfeito, tão acima da nossa condição de fazê-lo. É ou não é? Mas ele não aprova. Há nele um sentimento de inferioridade, porque ele acha que ele ainda não alcançou o seu melhor.
Então, por melhor que ele faça, ele é infeliz. Estão entendendo, irmãos? Eu estava vendo uma ministração e fala exatamente da felicidade. Porque as pessoas estão vivendo um princípio: se eu me casar, eu vou ser feliz. Casa. Se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha. Se eu tiver um carro novo, eu vou ser realizado, eu vou ser feliz. Tenha carro novo. Não, se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Tenha casa. E quando você conquistar aquilo que você entende que vai ser o patamar, vai ser a abertura para a sua felicidade, você vai descobrir que você se frustrou. Porque a nossa felicidade só é encontrada em Cristo. Só Ele pode curar as nossas feridas. Quem nunca passou por uma decepção? Quem nunca teve uma frustração? Hoje, cria-se crianças com o conceito de pode tudo para ser feliz. Mas a Bíblia diz que Deus corrige quem ama. Então Deus está dizendo que a correção, a expressão de amor está também na disciplina. E a gente não disciplina porque acha que a pessoa, para ser feliz, ela tenha que adquirir bens. Você quer ver isso? Quem tem filho aqui? Fala para mim. Quantas vezes você deu presente para o seu filho e a sua casa não estava cabendo os que ele tinha? E quando você deu o presente, você tirou um presente? Você doou um presente? Você só acrescentou. Você percebeu que existiam brinquedos que o seu filho tinha, que ninguém tinha, que ele não usava, mas quando chegava um parente, um amiguinho, que ia pôr a mão naquele brinquedo, ele tomava daquela criança? Nunca usou. Estava jogado, às vezes quebrado. Mas ele não era feliz. Percebe isso? Ele reflete essa insatisfação, porque ele tem tudo a nível material. E muitas das vezes o que ele está querendo não é nada disso. É o seu carinho, é um abraço. Na minha geração, a gente não tinha muito carrinho, mas o que nós sentimos mais falta foi a falta de um abraço. É ou não é? Não tinha isso. Os pais, principalmente o pai, levantava muito cedo, trabalhar, chegava de noite cansado. Ele não queria grito, ele não queria confusão. E menino expressa carinho, gritando, pulando, brincando. É ou não é? Então nós viemos de uma situação de culpa, porque a mãe falava o que com a gente? Psiu, seu pai está chegando, vai deitar. Como se ele fosse um bicho. Não podia chegar o pai, não podia fazer nada. Eu lembro quando meu pai chegava, havia uma situação e não perguntava, ele assobiava. Aí 4 fazia filho e o couro descia. Se apanhava porque estava certo e apanhava porque estava errado, não tinha conversa. Ela não é? Era desse jeito. Mas faltava uma palavra de amor, faltava pôr no colo. Então a culpa, ela tem sido um instrumento de sofrimento, de conflito, de opressão sobre nós. Lembra das canções para dormir? Como é que era? Esse negócio que a cuca vem, como é que era mesmo? Quem lembra aí? Dorme, neném, que a cuca vem. Ou seja, ou dorme, ou você vai sofrer a consequência de um bicho te pegar.
Hã? Quantas vezes a mulher transferiu culpa para os filhos? As suas frustrações, as suas más escolhas, a nível de casamento, e aí por diante. E quem pagava a conta? Os filhos. E você viveu em cima de opressão. E quando há um divórcio? Aí, somente antigamente ficava com a mãe, né? Aí a mãe, quando tinha qualquer problema, você é o culpado, porque se ela não te tivesse, ela era livre, ela podia casar com outro, porque aí é mais difícil casar, ela podia trabalhar, mas porque ela tem você, a vida dela acabou. Estão entendendo, irmãos? Tantas coisas foram imputadas sobre a nossa vida, que veio esse sentimento de fracasso e uma culpa sobreveio sobre nós. E aí, a gente precisa entender que o que nós precisamos é abrir mão disso. Lembra daquele paralítico? Jesus sai de uma cidade, vai lá, o cara está lá, tantos anos e anos, ele ia todo dia se arrastando, porque dizia que o primeiro que se lançasse nas águas seria curado. Mas quando Jesus chega diante dele, olha o que está acontecendo, o que você quer que seja feito? Era apenas para ele dizer, eu quero ser curado. Mas ele coloca um sentimento de culpa, eu sou um coitadinho. Porque à frente o texto vai dizer, Jesus dizendo para ele, olha, vá em paz, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, a consequência da sua condição foi pecado, sim. E ele sabia disso, ele levava sobre si a culpa. E aí ele diz assim, eu sou um coitado. Porque eu não tenho a capacidade de me lançar nas águas. E quando as águas são movidas, alguém vai na minha frente. E por isso eu estou aqui. Para mim não tem jeito. Mas na realidade, a resposta que ele precisava estava na frente dele. Porque aquele que dava ordem aos anjos é que o procurou, perguntando, o que queres que eu te faça? Quantas vezes, irmãos, você está vivendo um problema? Salmo 139 diz que há um momento que o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho mau, se há em mim um sentimento de culpa, alguma situação precisa ser arrancada, e tira a raiz, tira tudo, para que eu seja curado. Mas o problema, como que eu vou me expor, como que eu vou me despir, se por baixo dessa roupa existe uma lepra? Existe algo que me consome, que me corrói. Algo que eu nunca falei para ninguém. Eu tenho medo. Medo de falar o que eu sinto. Medo de reconhecer os meus fracassos. Reconhecer que eu errei, que eu fiz maus escolhas. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Porque eu não mereço o amor. E eu começo a entender que, de fato, o que tem decorrido para comigo de fracasso, de derrota, é merecido. Quando que, na verdade, Jesus diz que Ele veio para buscar o doente. Ele veio para me buscar e te buscar. E ele mesmo diz em João 3,16 que o amor de Deus, ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai dizer, olha, eu não vim para julgar o mundo. Ou seja, eu não vim aqui para questionar o seu pecado. Eu não vim aqui para apontar dedo para suas culpas, para suas mazelas.
Porque ele diz o seguinte: olha, você está no mundo, você está no mundo, você está no mundo, e para você e todos que estão no mundo, não há condenação. Vocês já foram condenados. Vocês já foram julgados, reconhecido a culpa, porque ele diz: todos pecaram e todos foram condenados à morte. Então eu não estou aqui para questionar você, eu estou aqui para dizer para você que eu posso mudar essa história. Não é o seu ato, não é você que tem condições de mudar, mas sou eu, porque Deus te amou. Você não veio a mim, mas o Pai te enviou, o Pai te escolheu, apesar de você. Apesar das suas culpas, apesar da sua incapacidade, apesar das suas fragilidades, Deus te amou. E o amor de Deus me enviou, porque eu sou a expressão deste amor. E se você me reconhecer como essa expressão do amor de Deus, se você reconhecer que eu carrego a vontade do Pai para a sua vida, o Pai entra em você através de mim, e então nós habitaremos em você, e você agora tem o livre acesso. Por quê? Porque quando você reconhece os seus erros, mas permite que o amor do Pai penetre no mais profundo da sua alma, arrancando toda ferida, toda mazela, toda culpa, todo medo. Então, o Pai te restaura. E Ele preenche o vazio que vai ficar com a sua própria presença. Entendem isso? Eu uso como exemplo o caso de uma mulher que é violentada. Ela passa por aquele trauma, por aquela situação, ali ela vai sofrer feridas físicas. Vai machucar, vai ferir, é real o fato. Mas vai passar o tempo. Uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Os seus órgãos físicos restauraram. Pode até ter ficado alguma cicatriz, mas não há mais dor física. Estão entendendo? Entretanto, há uma dor na alma que ela não abre mão. E por isso, se você olhar para aquela pessoa, está tudo certo. Mas quando ela se posiciona diante desse quadro, é como se tivesse acabado de acontecer. Porque ela não se perdoa. Por isso que o salmista no Salmo 139, ele permite a Deus de sondá-lo. Irmão, a Bíblia fala do coração do homem, que é uma área muito reservada e perigosa. Porque você olha para uma pessoa, relaciona com ela, come com ela, e você não a conhece. Não conhece. Quantas vezes você deparou com pessoas que você conviveu 10, 20 anos e depois você vai descobrir que ela tinha uma vida dupla. Ela era casada e tinha outro relacionamento. Você vai descobrir que ela estava noiva ou tinha outros filhos com outra pessoa. Ou às vezes ela era casada, mas tinha uma vida sexual com outra pessoa do próprio sexo. Ou seja, ela não havia se definido, né? Nem conviver com o próprio sexo, nem com o companheiro ou a companheira de um relacionamento matrimonial. Você está entendendo isso, irmãos?
A nossa realidade, ela só começa a ser real quando nós encontramos a Cristo. Porque ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence a mentira, vence a hipocrisia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a nossa vitória vem é quando nós acreditamos que há esperança. Há uma canção que diz que é o cheiro das águas. O morto renasce. Tudo renasce. Mas o cheiro das águas fala das chuvas. Algo que não vem de você, tem que vir de Deus. Porque você está vivendo a sequidão, o fracasso, o sentimento de culpa. E você de você mesmo não vai fluir vida. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor precisa colocar em você uma fonte que vem dele para trazer a cura. E aí, queridos, é que eu e você precisamos pensar. Eu posso me posicionar, colocar máscaras e viver no meio das pessoas como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, eu estou totalmente arrebentado. É por isso que há uma história que fala, vou tentar lembrá-la, me vendo a memória, mas eu vou tentar lembrar como é a história, mas é a história de um homem que estava tão abatido, frustrado, tão cansado, que ele perdeu o amor à vida. Ele não queria mais nada. Não havia alegria, não havia o que fazer. Ele foi ao médico, falou: doutor, eu quero morrer, não tenho para que viver, minha vida, não tenho o que fazer, não tenho alegria, não sei sorrir. E o médico tentando falar: não, mas a vida é boa e tal, doutor, nada me alegra. E aí ele falou: olha, eu sei de algo que pode te dar uma injeção de ânimo, pode mudar isto. Eu vou te dar um presente, espera um pouquinho. Pediu a secretária foi, buscou, demorou um pouquinho e trouxe. Falou: olha, eu estou te dando um presente, toma aqui. E quando ele pegou o presente, era um convite. Havia um circo que estava na cidade, e ele então deu para ele e falou: você vai ao circo, porque lá tem um palhaço, ele é fantástico. Quando ele chega lá e ele começa, as pessoas podem estar tristes, podem estar do jeito que for, que elas se alegram. Ele contagia o ambiente e ele traz uma alegria, algo tremendo, eu tenho certeza que vai te melhorar. Ele falou: não, não tem jeito. Ele falou: como não tem? Eu estou te falando, tem jeito. Ele falou: não tem. Eu sou o palhaço. Eu sou o palhaço. Muitas das vezes, irmãos, nós temos sido palhaços. A gente põe uma máscara, e as pessoas que estão ao nosso redor até são contagiadas pela nossa alegria. Mas lá dentro há uma dor, há um grito que nós não temos encontrado a resposta. Salmo 139 diz:
Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim as tuas mãos. Tal ciência é para mim tão maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde? Para onde fugirei, Senhor? Às vezes, irmão, nós estamos vivendo isto, sozinho, questionando. Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão maravilhosíssimo são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, qual grandes é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estás comigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa de... Glória a Deus. Ó Deus, tu matarás de certo os ímpios, apartai-vos, portanto, de mim, ó homem de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele coloca a compreensão que só o Senhor pode verdadeiramente fazer um raio-x do meu ser. Sonda, porque o Senhor me conhece. O Senhor me conheceu ainda no ventre da minha mãe, quando eu não era formado. Não era nada. E o Senhor já estava comigo. Quando eu acordo, a presença do Senhor está comigo. Mesmo que eu esteja passando por luta, mesmo que eu esteja num deserto, mesmo que eu esteja num local de demônios, entrelaçado em meio a tudo isto, o Senhor não me abandona. E Ele diz então, sonda-me. Se há alguma área que precisa ser tratada, trata. Trata. Este é o nível que nós temos que chegar.
o nível de entendimento que o Senhor nos escolheu e que não há como fugir deste amor. Mas eu preciso amar. E para amar eu preciso ser amado. E quando eu entendo que eu sou amado, eu estou pronto para amar. Aí eu consigo permitir que Deus trate, que Deus tire, que Ele arranque. Só assim eu vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero orar com você. Se Deus me incomodou sobre esse texto, eu creio que tem pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, que estão cativos, que não estão conseguindo romper, que há um sentimento de culpa tão grande que o prendeu, que gerou sobre ti cadeias tão profundas que você não consegue romper, como o elefante. Se você quer domesticar um elefante, você precisa pegar ele quando filhote e colocar nele uma corrente muito grande, muito pesada, que ele não consiga andar, até o momento que ele se acostume com a corrente. E quando ele acostumar com a corrente, você vai trocá-la por uma corrente mais leve. Porque na mente dele, ele vai ficar cativo pela corrente pesada. E aí você vai substituindo, o tempo vai passando. Vai chegar o momento que você vai amarrar um barbante. Mas na mente do elefante, o que o prende é uma corrente tão pesada que ele não consegue romper. Hoje você está vivendo essa situação. Você está preso a uma história, a um passado, a um ato, o qual você não tem conseguido romper. A coisa aconteceu, o tempo passou, mas na tua alma, a ferida é tão profunda e tão presente que parece estar acontecendo agora. E você precisa acreditar que o Senhor quer levar sobre si essa ferida. E para isso você precisa hoje reconhecer a dor, se despir na presença de Deus e entregar para Ele essa ferida. Eu quero pedir a você e Deus, comece a falar com Ele. Eu tenho certeza que Deus não me trouxe aqui para falar, trazer essa palavra para o vento. É para você. É para você. Para você que me assiste, para você que está aqui nesta noite. Deixa o Espírito Santo trazer ao seu coração aquilo que dói. Talvez você vai chorar, gritar. José tinha uma ferida. Havia um conflito familiar entre duas irmãs, por causa do zelo, do cuidado do esposo. Elas queriam filhos, competiam. José não pediu para nascer, mas ele nasceu nessa família. E porque ele veio do conflito, o pai o amou. Ele era a resposta que o pai entendia que acabaria com o conflito, mas não. Agora ele era a pedra que veio sobre a vida dos seus irmãos. E devido a isto, eles o traíram, jogaram ele numa cisterna, foi vendido como escravo, e numa terra distante, longe da tua família, ele foi constituir uma família. É cheio de mazelas. A gente sabe da história, ele dá nome para os seus filhos conforme as suas feridas. Primeiro ele fala
chama ele de Manassés. Deus me fez esquecer da minha família, ou seja, ele perdeu a referência. Porque ele não queria mais aquela família. Quantas vezes a gente casa porque a gente quer fugir da família? A gente abre mão daquele relacionamento que era para ser seguro, que era para ser um lugar de proteção, onde a gente experimentou mazelas, culpas, abusos. E aí a gente tenta formar uma nova família. Só que a gente levou para essa nova família as nossas feridas. E aí a gente está diante de um relacionamento que não vai dar certo, que não conseguimos. A gente quer fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor só piora. A gente fala A, as pessoas escutam C. E vem aquele sentimento de fracasso, de frustração. E há um momento que a gente quer realmente abrir mão da própria vida. O que fazer? Você não tem mais força. Às vezes você transfere para a pessoa que está do seu lado. E ao invés de você trazer paz, você traz contenda, divisão. Porque você traz as suas feridas, culpa o outro, impõe sobre o outro respostas que ele não tem para poder te dar. Nesta noite, eu quero dizer para você que só há uma forma. A cura só pode ser alcançada através de Jesus. Porque Deus diz que Ele é a expressão do amor do Pai. Deus te conhece, lemos o salmista dizendo: tu me conheces, tu me sondas. Antes que eu abra a boca, tu sabes. Querido, não tem nada que você vai falar que Deus não saiba. Quando você passou por aquela situação, Deus estava ali. E muitas vezes você queixou, por que o Senhor deixou? E aí você precisa entender que Deus te ama. O amor dele é real. Ele permitiu que você passasse, mas ele não estava longe, ele está perto agora. Mas Deus quer curar você. Há um bálsamo neste lugar. Mas para que você tome desse bálsamo, para que você seja curado, você precisa expor a sua ferida. Você precisa apresentar a ferida para passar o bálsamo. Muitas das vezes, o remédio está tão próximo, como Jesus estava próximo daquele paralítico. Mas a nossa ferida é tão grande que nós não enxergamos a cura. Nesta hora, abra o seu coração, apresenta diante de Deus a sua petição. Coloca diante de Deus a tua dor, a tua mazela. O Senhor quer te curar. Pois nós lemos, quando Ele declara que a cura está exatamente naquilo que Jesus tem para nós. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, ou o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso Deus está dizendo para você nesta noite: eu te amo. Eu te amo. Há uma canção que diz: por que me queres tanto assim? Se contra ti pequei. Deus não está preocupado com o seu pecado. O que Deus quer é que você realmente se exponha a Ele. Quando Deus chegou diante de Adão, o chamou, Adão correu, fugiu. Havia culpa, um sentimento.
Mas o pai estava ali. E o que o pai queria é que ele abrisse o coração e falasse: pai, eu errei. O senhor falou para não comer, eu comi. Eu desobedeci. Mas eu estou aqui. Mas não. Ele preocupou em se vestir, se esconder. E Deus falou: mas por que você tem as roupas? Ah, porque eu estava pelado. Quem te falou? Às vezes nós achamos que Deus não nos vê nu. Mas Ele diz que Ele nos conhece ainda no ventre da nossa mãe. Quando nem pele nós tínhamos. Quando os nossos órgãos não estavam formados. Você acha que Deus não sabe o que você fez? Você acha que Deus não sabe do seu sentimento? Pois o salmista diz: antes que haja uma palavra na minha boca, tu sabes. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua atitude. A única coisa que Ele quer que você faça é correr para o braço dele, buscar o seu aconchego. Confia nele, pois a palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. Por isso, nesta noite, eu quero orar por você. Oh Espírito Santo, somos tão fracos, frágeis. Quantas vezes, Senhor, nós temos medo de chegar ao Senhor, porque aprendemos que quando nós confessamos os nossos pecados para as pessoas, elas nos expõem, nos ferem, nos machucam. Mas nesta noite, nós te pedimos, Espírito Santo, assim como o salmista disse: sonda-nos, que o Senhor possa trazer sobre nós a paz, a convicção da tua presença, para que nós possamos realmente nos despir na tua presença, para que nós possamos nos trocar as nossas vestes, o nosso medo, a nossa insegurança, pela tua presença, pelo teu cuidado, pois sentimos que não somos amados, não somos merecedores, e de fato não somos, mas foi o Senhor que nos amou, foi o Senhor que nos escolheu, independente do que o mundo pense, independente do que o mundo fale, nós somos amados, porque o Senhor nos amou. Que o Senhor possa nessa noite tirar essa ferida do nosso coração e preenchê-la com a tua presença, assim como o salmista declara: sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho mau. Arranca, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que tem me impedido de estar mais próximo de Ti, para que eu possa olhar para o Senhor e ver o Senhor de uma forma diferente, para que eu possa ver no Senhor o meu Abba Pai, que eu sinta verdadeiramente a plenitude do amor em Ti, que eu não busque em coisas materiais, em coisas frágeis, mas que eu realmente reconheça que o Senhor é a essência do amor, e que o Senhor me completa, e que no Senhor eu sou pleno. Vem, Espírito Santo, trazendo cura, preenchendo as lacunas, que os teus filhos nesta noite sintam a tua presença, que eles possam se ver e não tenham vergonha, porque o Senhor nos lavou, nos remiu, nos curou, e possamos verdadeiramente proclamar o teu nome e testemunhar o teu zelo e o teu cuidado, pois a tua palavra diz que todas as vezes que nós entregamos a Ti as nossas falhas, os nossos pecados, o Senhor os lança no mar do esquecimento, e o Senhor não se lembra mais das nossas falhas, porque o Senhor não se preocupa com os erros, mas o Senhor se preocupa com a nossa integridade.
Por isso, Pai, eu abençoo a cada um que nos assiste, cada um que se encontra neste lugar. Que essa palavra venha trazer vida, venha trazer renovo, venha trazer um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de intimidade com o Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve para a tua casa, numa única certeza: o Senhor me ama e me escolheu. Amém? Vá em paz, tenha semana de vitória.